Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai falar do CPTS e cara, se não foi o melhor, é um dos melhores relatórios desse fundo no último ano ou dois. Cara, que relatório top que eles fizeram esse ano. Eu gostei muito, fico muito feliz com a gestão de um fundo faz um relatório nesse nível, com essa quantidade de material, essa quantidade de informação, para a gente vir aqui e explicar para vocês, né, o que a gestão está fazendo, por que ela está fazendo, porque às vezes a gestão explica, estamos fazendo um movimento X e o objetivo, mas o que acontece por trás, o racional, é muito bom, cara. E aí você tendo essa informação, isso te ajuda até nos seus investimentos, no seu investimento pessoal, né, que você faz com a sua carteira quando você lê o relatório desse aqui. Por isso que eu falo, galera, é muito bom você ler vários relatórios, até de fundos que você não acompanha, porque tem muita coisa que os gestores colocam nesse relatório que são, assim, tops. Então vamos lá. Resumão aqui do CPTS, a gente já conhece esse fundo, já vem acompanhando ele, tem quase um ano. Falando em quase um ano, o canal faz aniversário em novembro, hein, galera? Pra quem não sabe, eu comecei a gravar no dia... acho que foi dia 20 de novembro do ano passado. Então quase batendo aí um ano. Bora pra cima. Vamos lá. Patrimonial 91,23. Valor mercado 89. Ligeiro desconto aí. O último rendimento dele foi 1,10. Ele tá um yield analisado de 14,8%. Tá ruim não, hein, pessoal? Tá interessante. Liquidez dele de 7 milhões aí. No dia, a liquidez dele é assim, animal, e são 183 mil cotistas. Alguns dados, e a gente já começa esse relatório com várias notícias boas. Ele coloca que segue mantendo a estratégia high grade, reciclagem de portfólio, e o book de FIIs voltou a performar muito bem e voltou a ter um ganho de capital relevante. E vocês vão ver aqui, ó, deixa eu pegar a colinha, no mês passado, o prejuízo era de 50 centavos, 54 centavos, e foi para 62 centavos positivo. Cara, olha isso. Mais de R$ 1 que, né? Se você pegar a diferença. Sim, absurdo. Isso é muito bom para esse fundo, porque ele gira muito. Agora ele vai ter oportunidade. Ele estava preso, né? Não conseguia fazer giro e tal. Agora não, agora ele tem no book como um todo. Ele consegue girar com certa tranquilidade. E isso vai ajudar muito no que tange a deflação, né? Enfim, o fundo pagou 1,10, os últimos 12 meses dele dá 12,91, que dá uma média de 1,08. Esse fundo ele paga isso, pessoal, é entre 1 e 1,10 e tal, não foge muito disso. Ele sempre gira muito, né? Comprou 424 milhões de CRI, uma taxa de IPCA mais 6,91 e vendeu 465 milhões, uma taxa de IPCA mais 6,77. Olha os spreads aqui, ó, vendeu no spread menor, muito bom. Atualização monetária acruada nos CRIs. Hoje, R$ 6.000,19. Esse fundo ele não acrua muita coisa, como ele gira muito, né? Lucro não realizado em conta de fundo imobiliário, 62 centavos. Cara, isso assim, foi uma das grandes surpresas que eu tive nesse fundo esse mês. Alocação de ativos, 63% em CRI, 34,5% em fundos imobiliários e um pouquinho em caixa. O fundo tem compromissadas 13% do PL. Esse fundo já chegou a ter praticamente 20% do PL antes da última emissão. E a gente vai acompanhando aí. Começar a falar. Ele fala um pouco do cenário macro. O humor do mercado mundial oscila de acordo com o que o Fed vai fazer com a inflação americana. Basicamente isso. Se vier mais inflação lá fora, o que vai acontecer? O Fed vai continuar subindo os juros e aí a bolsa vai ficar já nesse mau humor, né? Ele comenta um ponto legal a respeito do dólar, né? Que a moeda americana teve, lendo aqui, ó, teve a maior valorização com os seus pares, euro, iene e libra, nos últimos 10 anos. E ele coloca, 5,18, o real brasileiro não está mais tão depreciado, considerando essa renovada força da moeda americana. No ano até agosto, o real ganhou 7% do dólar, enquanto o resto do mundo perdeu 13%. Olha o Brasilzão aí, hein, porra! Caralho, super bem. Aí ele coloca, em abril, quando a taxa de câmbio bateu 4,80, ela foi saudada como muito barata e plano de compra. Mas este é o nível que responde ao 5,18 de hoje. Achei curioso, né? Descontando a apreciação mundial do dólar no mesmo período. Achei curioso isso.
Ele comenta um pouco do DI, que saiu de 12 para 11,97, as NTNB saiu de 6,08 para 5,9. Não foi um movimento muito expressivo, mas de toda forma a gente já viu o que aconteceu aí com o IFIX, subiu bem, né? Enfim, as boas notícias ajudam, né? Ele coloca a alta dos imóveis, assim como das ações, tem sido sustentada por dados de crescimento melhores do que o esperado. É aquela coisa, o mundo inteiro, ó, se ferrando, Europa na zona, Alemanha perto do colapso, Reino Unido também, a mesma coisa, Estados Unidos, aquela loucura lá da inflação e tal, e um governo que, enfim. Enquanto aqui no Brasilzão 3 meses de deflação seguida, dados de desemprego indo muito bem, dados de crescimento superando as expectativas, enfim, galera, Brasilzão tá indo legal. Ele coloca, né, as eleições presidenciais que prometiam jogar volatilidade nos mercados no último minuto não movimentam mais os preços, até porque o que tá lá fora tá o cenário lá fora tá tão mais complicado que aqui, ó, ninguém tá ligando para as eleições. Tá curioso isso. Vamos ver, tá chegando, galera. Tá quase passar esse negócio de eleição. Eu, pelo menos, eu tô de saco cheio, não aguento mais esse trem de eleição. Tô doido pra passar, pra eu saber que direção que eu vou levar meus investimentos, pra o que eu vou fazer com a minha carteira, se eu vou precisar mexer, se eu não vou precisar mexer, enfim. Vamos aguardar. Ele traz aqui, ó, comentário do mês e perspectivas. Achei um ponto legal. Ele coloca, o foco da gestão atualmente está em aumentar a taxa média de aquisição dos papéis via reciclagem da carteira em operações com o mesmo perfil de crédito high grade. Em paralelo, pretendemos continuar vendendo crise no mercado secundário para abrir espaço para esses novos desembolsos. Eles acreditam que a faixa de IPCA mais 7,5-8 seja o limite do que é realmente high grade. Muito interessante. E ele traz de novo aquela nota a respeito da preocupação que eles têm em aumentar o risco da carteira, a preocupação que eles têm com a questão de devedores high yield e tal. E aí, ele vai fazer um comentário muito legal já. E eu quero falar um ponto com vocês que é o seguinte, sobre reciclagem de carteira. Vocês estão olhando se o fundo de que vocês têm em carteira está reciclando a carteira ou está comprando só mais do mesmo? Quem tá fazendo isso, comprando só mais do mesmo, tá indo pro limbo. Fundo que tá reciclando a carteira, galera, tá se dando muito bem. E olhem isso, não olha só, que o fundo pagou 1 e pouco e a cota tá R$100. Nossa, tá super bom o dividendo. Parem de olhar a porcaria do dividendo e olhem o que tá dentro do fundo, pelo amor de Deus. Olha o que a gestão tá fazendo. Não fiquem nessa de que a carteira, que pagou 1,30, tá ótimo. Cara, e esse 1,30 ele é sustentável? Enfim, a boa notícia, a grande notícia do mês é o seguinte, que eles tinham um prejuízo de 17 milhões e passaram para ter um lucro de 19 milhões. O que é isso aqui? Qual é o maior ponto a respeito do CPTS com isso aqui? Agora ele consegue fazer ganho de capital. Ele não vinha fazendo ganho de capital, agora ele consegue. E galera, com esse ganho de capital que ele vai conseguir fazer, o que vai acontecer com o resultado do fundo? Tende a melhorar. E agora ele fala, né? Comentário do mês e perspectiva. Seguindo, né? No gráfico abaixo, onde é apresentada a evolução da taxa ponderada de aquisição histórica da caixa do CPTS, bem como a taxa que foram feitos novos desembolsos do mês, é possível fazer uma leitura bastante completa da história do fundo. Desde o seu início, em 2014 até meados de 2017, o fundo possui um histórico mais high yield. Legal, né? Você conheceu o histórico do fundo. Ele era mais tiro, porrada e bomba no passado. O que tornava difícil a negociação com players maiores e mais conhecidos, seja por conta da própria indústria de CRI não ser tão desenvolvida quanto é hoje, onde conta com uma gama maior de operações de vendedores e segmentos. Tem outro ponto também, esse fundo vocês sabem que ele gira muito. Quando você tem um monte de CRI high yield, é mais difícil. Ninguém quer ficar pegando CRI high yield para comprar, vender e tal. Quando você está com operação mais high grade, é o que o mercado prefere. Ainda mais com taxas boas, então é um ponto interessante. Aí ele coloca o seguinte, a partir de 18, com o fundo funcionando cada vez maior, passou a ser possível negociar operações com devedores high grade, de forma que, gradualmente, fomos migrar a carteira de um perfil high yield, que tinha desenvolvimento, loteamento, residencial, para um perfil high grade, focado em ativos de renda, né, logístico, shopping center e tudo mais. Dessa forma, em março de 21, o fundo possuía como devedores aproximadamente 80% das operações em empresas
ou FIIs listados em bolsa. A partir de 21, o fundo já contava com uma carteira majoritariamente high grade, de forma que a abertura da curva de juro real, o novo desafio deixou de ser a migração de ativos de risco para ativos de maior qualidade, passou a ser a reciclar a carteira. E quem sofre com isso hoje? Os high yields. Porque ninguém quer comprar os CRIs dentro deles. Imagina, você pega, vamos dar nome aos bois, KCTR, Deva, Habitat, enfim, a turma dos high yields que dormiram no ponto, né? A gente tem high yields que não dormiram no ponto, tal como fundos high yields que não dormiram no ponto, Urca, CACR da Cartesia, MCHY da Mauá, esses não dormiram no ponto, esses fizeram o dever de casa. Agora, os que eu citei não fizeram. E aí o que acontece? Quando, deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu pegar a NTNB. Aqui, ó, a linha cinza. Quando você tá lá atrás, olha só como é que funciona. Deixa eu pegar, eu preciso de uma linha para explicar isso para vocês. Deixa eu só terminar ali, depois eu explico isso aqui, que aí a gente vai gastar uns 5 minutos só nisso aqui. Enfim. Ele... questão da reciclagem da carteira. Mantendo a mesma qualidade de crédito, high grade e taxas mais atrativas. Em julho de 21, a taxa ponderada de aquisição era de IPCA mais 5,92. Agora, em agosto, mantendo o mesmo perfil de crédito da carteira, a taxa é de IPCA mais 6,49. E aí ele coloca, na visão da gestão, apesar dessa migração ter reduzido a taxa carrega da carteira, ela tem sido benéfica para o resultado do fundo. Ele fala de sair de high yield para high grade. Ativos high grade possuem liquidez mais elevada, é o que eu comentei. Ele consegue girar mais. Ninguém vai ficar, ainda mais esse fundo que tem aquela pegada meio que de warehouse, né? Ele faz um serviço para você, pô, eu preciso de um CRI e tal, não tem dinheiro, compra aí CPTS, eu compro de você e tal, beleza. Agora, com operações high yield é mais difícil fazer isso, porque, compra aí para mim esse loteamento, que é tudo tiro porrada de bomba, aí você vai lá e compra, aí o cara vai, não, agora eu não quero mais. Miguel, é difícil isso. E ele coloca, ativos high grade possuem menor risco de default. Interessante isso, né? A gente já tá. Isso aqui a gente já conhece, né? Devido aos pontos acima, dada a nossa experiência, o maior resultado de entrega versus CPTS foi justamente após a migração de perfil de carteira para o menor risco. Pois desde então fomos capazes de ter maior penetração no mercado primário e secundário de crédito privado high grade. Além da carteira ter ficado mais previsível e menos sujeita a eventos como defaults, fazendo com que o retorno de entrega ao investidor fosse maior e mais recorrente. Qual que é o ponto? Vamos falar do gráfico que eu ia comentar com vocês. Deixa eu pegar, eu preciso de uma linha. Pronto, tem uma linha. CPTS no passado. Como é que dá pra gente saber que ele era high yield e hoje ele é high grade olhando nesse gráfico? Olha aqui. Tá vendo aqui atrás, ó? Tá vendo o tamanho dessa linha? Esse é o spread entre a taxa da carteira e a taxa de NTNB. Olha só o spread que tinha. E aí o spread, ele vem se fechando. Ele vem se fechando, ele vem se fechando, ele vem se fechando, até tá aqui, ó. Por quê? Porque ativos high grade, o spread é muito próximo, é o que ele comentou lá em cima. Faixa high grade vai ser de até IPCA mais 7, 8,5, que vai dar um spread mais ou menos aí de 2, no máximo 3% da NTNB, explodindo, 2, 2,5, 3. Qual que é o ponto? Vamos voltar aqui. Deixa eu fazer a linha, vamos crescer a linha e vou explicar para vocês o problema que os fundos high yield, Deva, HCTR, Tord e quem não fez o dever de casa tem hoje. Lá atrás, quando eles compraram as operações, a gente tinha a NTNB num valor e a taxa de aquisição deles em outra, né? A gente coloca aqui. Vou usar o gráfico. Beleza. Se eles não reciclaram a carteira, o que aconteceu? A taxa... Vamos usar que a taxa seja 7, viu, pessoal? Só pra gente pra não variar. Então vamos colocar aqui que esse é o tamanho do spread, que fica ali no 7, só pra gente ter uma linha de referência. Deixa eu fazer uma linha de referência aqui, ó. Essa aqui é a linha de referência de um... Vou botar aqui em cima assim que vai ficar melhor. Essa aqui vai ser a linha de referência de um high yield. Deixa eu mudar a cor. Onde é que muda a cor dessa bagaça? É aqui. Vou botar azul. Não, azul já tem, porra. Vou colocar...
rosa, vai. Tá bom. Essa aqui, ó, a linha rosa aqui, é a média ponderada da carteira de um fundo high yield. Podem, se quiser, fazer ignorem um 8, mas pega o histórico, pega os últimos 12 relatórios do HCTR, por exemplo, e pega a taxa média da carteira dele. Ficou entre 10 e 10,5, fica rodando ali 10,3 e tal, não sai disso. E aí o que acontece? Porque ele não reciclou a carteira. O spread lá atrás era esse, né? E aí o que aconteceu? A NTNB foi subindo e tal, por N fatores. E olha o que foi acontecendo com a NTNB. E lembra que isso aqui é um spread de uma operação high yield. O que vai acontecendo com a taxa média da carteira? Vamos botar aqui no momento atual. Onde que deveria estar a taxa média da carteira desse fundo? Aqui, ó. Aqui em cima. É o que a gente vê hoje, por exemplo, em Urca. Urca tem a taxa média da carteira quase inflação mais 13, enquanto a HCTR tem uma taxa média da carteira inflação mais 10,3. CACR tem isso, Mauá também, enfim. A gente tem aí esse movimento acontecendo. E aí o que acontece? O que o gestor, quando ele recicla a carteira, o que ele faz? Preciso dar a linha agora. Quando ele vê que a NTNB subiu muito, o que ele deveria fazer? Deveria reciclar a carteira para pegar a NTNB, ó, e jogar ela para o patamar correto, para manter o spread. Porque, como eu falei com vocês, o spread do high grade é mais ou menos ali entre 2, 3 no máximo. A NTNB fica mais ou menos ali. 2, 3 nesse patamar que a gente está atual hoje de 5,8 ali. High grade não vai passar, não vai acima de 8 já não é high grade, já é middle. E as operações dos high yields é mais ou menos NTNB mais 5, 6. Então a gente tem NTNB negociando a 5,8, 6, igual ficou um tempo atrás. O que vocês viram na carteira, por exemplo, do Urca? IPCA mais 13. E a média da carteira dele foi para mais próximo do IPCA mais 13, subiu. Então qual que é o ponto disso tudo? O high yield que não reciclou a carteira lá nesse meio tempo, de agosto de 2020 até hoje, o que esse cara fez? Ele dormiu no ponto. Por quê? O que esses fundos high grade também, high yield também fizeram? Pode pegar o relatório do HCTR, do Habitat, eles ficam liquidando tranches adicionais dos CRIs. E essas tranches estão com uma visão de mercado daqui, ó. Não daqui. Então toda vez que o HCTR, o DEVA e Companhia Limitada fizer um novo desembolso, era para estar comprando com esse spread, com esse nível de taxa, aqui ó, esse rosinha, mas não, eles estão comprando com esse spread aqui cá atrás. E aí o que acontece? O que a gente está vendo, né, acontecer? Como a média da carteira deles ficou essa linha rosa, você vê os fundos, por exemplo, os middle risk, vamos imaginar um middle risk. O middle risk seja metade do spread aqui, ó. Isso aqui é o spread de um middle risk, usando de exemplo. A gente vê os middle risk, ó, entregando resultados melhores. Foi o que aconteceu. A gente via SNCI, a FHI e tantos outros fundos entregando resultados aí, tipo, muito próximos ou até melhores do que os fundos high yield. Então esse é o ponto sobre reciclagem de carteira. Cara, se não tiver reciclagem, vai dar essa cagada que eu mostrei para vocês. Ele vai ficar com uma realidade, vai ficar com spread. O spread, galera, é sempre o mesmo, vai ser 5, 6%. E aí ele vai ficar com esse spread aqui, sendo que na verdade a NTNB tá aqui, era para ele estar aqui, ó, recebendo lá em cima. A taxa final lá em cima. Acho que vocês entenderam. Enfim, qual que é o ponto? Tem que reciclar. E qual que é o ponto que impacta o CPTS nessa questão? Vamos pegar aqui, ó, de novo. Mas eu falei que eu ia gastar uns 10 minutos aqui só nesse gráfico. Esse gráfico é sensacional. Vamos pegar aqui embaixo. O high grade lá de trás. Como é que ficava o high grade lá de trás? Vamos pegar um spread aqui de 2, então vai ser até ali uns 4%. A operação lá atrás, ela vai sair, isso muito lá atrás, sairia IPCA mais 4 e tal. O que a gente vê? Quer um exemplo? Eu gosto de dar exemplo para vocês irem colocar na cabeça. Peguem, por exemplo, os CRIs dos imóveis do TRXF. CRIs do imóvel do TRXF é mais ou menos ali IPCA mais 5 quebradinho. Então, mais ou menos, eu não lembro quando eles compraram, mas enfim, era IPCA mais 5.
Se ele for fazer o mesmo negócio hoje, mantendo o spread, imagine, IPCA mais 5, deixa eu pegar para vocês outra linha. TRXF no passado, IPCA mais 5 e uns quebrados, 5,5, vai, bota aqui assim, ó. Esse é o spread que o TRXF tem. Hoje, essa mesma operação do TRXF, aqui, ela sai lá próximo dos IPCA mais 7,5, que é o que a gente está vendo aqui, ó. Que é a taxa média que o CPTS vem comprando, que são as operações high grade. Esse é o ponto, galera. Essa é a questão da reciclagem da carteira. E aí, o que pega com o fundo high grade? Porque o high grade não é livre de riscos. Qual que é o ponto? A reciclagem da carteira dele também é difícil, porque você está tendo operações com nível de risco igual, com o spread, uma taxa média de aquisição mais interessante. Então, do mesmo galpão que lá atrás você fazia um CRI, a IPCA mais 5,5, hoje você faz esse mesmo galpão, a IPCA mais 7. E aí, como é que você, com a operação de IPCA mais 5,5, vai vender essa operação no mercado? Ninguém quer. Então, é difícil. Essa questão de reciclagem de carteira, galera, é difícil. Fiquem ligados, porque quem conseguiu fazer a reciclagem de carteira, joinha para essa gestão. Quem ficou de braços cruzados, recebendo taxa Ponzi de performance, que eu já comentei sobre fundos, principalmente os high yields, que botam uma taxa de performance que é simplesmente a taxa da inflação, que eles não fazem nada e ganham essa taxa, além de pegar o dinheiro do cotista, que não era a inflação que deveria ter no bolso do cotista, não foi, eles ainda não fizeram a reciclagem da carteira. O cotista tomou naquele lugar 2 vezes com esses fundos. Vocês entenderam qual é a pegada do negócio? Por que tem que ter a tal da reciclagem da carteira? Por isso que eu brigo tanto com a gestão que não está fazendo isso, que está lá fazendo um relatóriozinho, deflação fake, choramingando de deflação fake, em vez de trabalhar, sentar a bunda na cadeira e reciclar a carteira. Agora não adianta falar, né? Que a concorrência está pagando muito mais. Enfim, CPTS, vamos lá. Taxa de média ponderada de aquisição. Qual que era a taxa que eles compravam no mercado primário lá atrás? Era inflação mais 5,8. Hoje eles compram inflação mais 7,6. E eles eram high yield e foram para high grade. E estão com taxas melhores. Qual que é a visão para você, investidor, na sua carteira pessoal? Se a gestão não primeiro ponto, se a gestão não estivesse reciclando, recicla a gestão. Troque o fundo. Por quê? Porque às vezes você estava com um fundo high yield que lá atrás te entregava muito. Hoje você tem operações de risco muito menor que entregam patamar muito parecido. Cara, pensa só, taxa média da carteira de aquisição que eles estão fazendo. Inflação mais 7,6 e a projeção de ficar inflação mais 7,7. Pega aí um middle risk. Os middle, a FHI, SNCI, estão pegando um monte de operação, inflação mais 10, mais 9, enquanto o seu high yield lá, cheio de loteamento, cheio de multipropriedade, tiro, porrada e bomba, tá lá com aquela taxa média da carteira de inflação mais 10. Faz sentido investir nesse produto? Acorda, galera, acorda! Para de olhar só a porcaria do dividendo e olha o que a gestão está fazendo dentro do fundo. Para de pensar. Por que você acha que esses fundos estão sendo negociados a R$100? Tá caindo tanto, né? Enfim, acordem para o que está acontecendo, acordem por esse movimento de reciclagem, porque vocês estão ficando com operações arriscadíssimas e com uma taxa que não é condizente com a realidade atual de juros. High grades que estão reciclando a carteira, que estão fazendo emissão e tudo mais, vão entregar resultados muito melhores, uma relação risco-retorno infinitamente melhor. Enfim, é isso. Acho que eu já falei demais, né? Aqui, vocês sabem, eu vou pular essas partes, o vídeo já tá ficando longo pra caramba. A gente já viu esses gráficos todos. O fundo paga 1,10 aí, pessoal. Aqui tem as distribuições históricas dele. CPTS em azul, né? Quanto que ele pagou aí historicamente. Fica aí próximo de R$1 mesmo por mês e tal. Não foge muito disso. Gráfico de performance, a gente já comentou. O que ele comprou, o que ele vendeu, os spreads e tudo mais.
Fundo imobiliário, tem uma interrogação. Será que quando ele começar a vender com lucro, ele vai voltar a mostrar pra gente o preço médio que ele comprou, o preço médio que ele vendeu, o preço que ele vendeu, o resultado? Ou ele vai continuar assim? Galera, eu tenho quase que certeza que ele vai voltar a tabelinha quando voltar a fazer lucro. Cara, não precisava disso. Aqui um pouco do DRE dele, não tem muito o que comentar. O ganho de capital com o fundo imobiliário voltando, né? Olha só, 700 mil, 500 mil, ainda é muito pouco em relação ao resultado total, mas a tendência é que volte cada vez mais. Vamos lá, já conversamos disso, liquidez é boa. Um pouco de disposição para o segmento. CRI e FI. 34% em FI e o restante em CRI. E cara, que bom que o mercado subiu para esse fundo, porque aí agora ele consegue vender fundo imobiliário e comprar CRI, aproveitar essas taxas. E depois ele faz uma emissão lá na frente e compra mais fundo imobiliário, ou então nem compra, mas reduz isso aqui mais e vira quanto mais puro sangue ele tiver em CRI, melhor vai ser para ele. Enfim, vamos descer na carteira dele aqui, galera. Como a gente já sabe, é uma carteira mais high grade, tendência que não te dê injeção de saco. Aqui os fundos que ele tem, a porcentagem de que ele é dono, né, dos fundos aí para a Capitânia. Isso aqui é a tabelinha do takeover, o gestor lá deve ter um na mesa colado e falar: quem que eu vou dar takeover aqui? Em quem eu posso dar takeover sem perguntar nada para ninguém? Esse aqui eu tenho 100%, vai, liquida. Tô sacaneando, viu? Compromissadas, não teve aí movimentação no mês, aí tá todos os gastos, já comentei disso aqui, né, que bom que ele colocou isso aqui no relatório, melhorou bem. E aqui um pouco das operações, como ele já falou, galpões logísticos, shopping centers, operações mais tranquilas. Galera, é isso, o vídeo já ficou longo, mas eu tinha que falar daquela parte inicial do relatório, que lá foi sensacional, que lá é uma aula, uma baita de uma aula a respeito de reciclagem de carteira e do que você, investidor, tem que olhar. Olhem se o gestor está reciclando. Se ele não estiver reciclando, recicle o gestor. Não durma no ponto. Não espere que a gestão faça algo se ela não está fazendo. Galera, fundo de CRI, já falei isso outras vezes, fundo de CRI é gestão ativa. Seja ativo no seu investimento. Não durma no ponto. Não deixe o gestor tomar as decisões por você, porque às vezes ele não vai tomar decisão nenhuma e você vai Enquanto isso, você tem um monte de fundo de CRI. O bom do fundo de CRI é isso, que tem uma oferta gigante. E se você não está satisfeito, se você está vendo que o gestor, putz, esse cara que não está reciclando a carteira, deveria estar reciclando, não está reciclando, deveria estar entrando no CDI, não está entrando. Você pega seu home broker, aperta 2 botõezinhos, liquida, pega outro fundo e segue a vida. Já falei isso várias vezes. A minha opinião para fundo de CRI existem fundos de CRI que você vai ter, assim como fundo de tijolo, mas tijolo é um pouco diferente a dinâmica, mas fundo de CRI, você vai ter certos fundos que vão ser a sua coluna vertebral e vão ter fundos que vão ficar paralelos. Esses fundos paralelos, você vai ter que ficar trabalhando com eles. Agora eu quero CDI. Pega fundo CDI. Eu quero fundo disso. Pega fundo disso. E mesmo que uma movimentação dessa de pega um fundo do CDI, pega um fundo do IPCA, se o fundo for bom, for um fundo novo, por exemplo, quer que eu fale para vocês um fundo que veio para minha coluna vertebral, fundo novo? FHI. Puta de uma qualidade, a gestão top, vem fazendo um baita trabalho, principalmente essa questão de reciclagem, proteção contra a deflação, os caras estão trabalhando numa direção que eu, pelo menos, julgo interessante. Então, é um fundo novo que surgiu, que eu olhei assim pra ele e falei, vem cá, vai aqui pra coluna vertebral da carteira, você deve ficar quietinho aqui, eu não devo precisar te rodar, não. Agora, vão ter fundos que você vai comprar, vai surfar o momento, vai surfar o que eles têm a te entregar, depois você vai chegar e falar com ele, amigão, valeu, obrigado pelo serviço prestado, até a próxima, fui. É isso que você tem que fazer com alguns fundos, beleza? Então, galera, fiquem de olho, não fiquem nessa coisa de eu sou buy and hold, eu não vou vender e comprar nada, eu vou só fazer uma aposta, eu não vou vender nada. Não caiam nessa filosofia, não fiquem cegos aqui, igual o cavalo que usa aquela paradinha aqui do lado, que eu não sei o nome, e não olha para os lados, aqui, faz isso com o seu horizonte de investimento, olhe para os lados, olhe para outros fundos, olhe se o fundo que você tem em carteira
tá fazendo o que você espera. Por que que eu falo isso, galera? Porque fundo de papel, CRI, é algo que tem uma liquidez, assim, é muito maior do que um imóvel. Muito maior do que um imóvel. Então não tem como você chegar, por exemplo, para um HGLG da vida e falar, cara, tem que reciclar e tal, portfólio e tal. Não, demora. Uma reciclagem no fundo de tijolo é algo que, assim, demora muito tempo. Quer um exemplo? GGRC tinha 5 anos que eu não vendia nenhum imóvel. Vendeu 3 agora. Ele tem mais de 20. Agora, um fundo de CRI, galera, é home broker. Acabou. É rápido. Não tem essa coisa de putz, não tem liquidez. Não, se o cara tem bons ativos, ele vende certa facilidade. E é um fundo extremamente replicável, porque se o HGLG é dono de um galpão, 100% do galpão, não tem como você replicar, a não ser que você vai construir um galpão exatamente igual do lado. Agora, um CRI é algo extremamente replicável, porque você pode pegar aí, por exemplo, o CRI ABCD de 100 milhões de reais. Você pode ter na sua carteira um fundo que comprou 20 milhões dele, outro fundo comprou mais 20, outro fundo comprou mais 20. Você tem o mesmo CRI em vários lugares. Por isso que eu falo, é extremamente replicável e é extremamente multável. A gente viu o CPTS que fez essa reciclagem, essa direção, sair do high yield para o high grade, um movimento extremamente rápido, muito rápido, e um fundo de tijolo não consegue fazer isso. Então por isso que eu falo tanto. Para quem está com muito papel, você tem que ter uma gestão muito ativa, ficar muito de olho para ver, putz, o gestor tá fazendo o que eu espero, tá atendendo as minhas expectativas? Tá, beleza. Ah, não tá. Não adianta você mandar e-mail, vou mandar e-mail para RI, vou chamar no Instagram, vou criticar. Recicla o gestor. Simples, simples, simples. Então, galera, acho que é isso. Já falei pra caramba aqui, já ficou grande pra cacete o vídeo, mas eu não tinha como falar. O assunto que o pessoal da Capitânia colocou nesse relatório assim, foi sensacional pra gente discorrer sobre reciclagem de portfólio, que é algo que vocês sabem que eu bato muito na tecla. Beleza? Fica aí o vídeo, até a próxima. Fui!